Olá, guapas e guapos! Esse vídeo é super especial pra mim, porque eu vou te contar como eu passei de ser uma pessoa que não aguentava correr nem um minuto consecutivo pra uma pessoa que conseguiu correr 15 quilômetros. Primeiro de tudo, eu preciso te contextualizar. Eu sempre fui aquela criança que não gostava muito de esporte. Eu preferia ficar sentada brincando no meu cantinho, lendo. Então eu fui uma criança, adolescente um pouco mais na minha. Eu evitava fazer esportes em grupo. Então na adolescência era muito comum eu inventar cólica umas 3 vezes por mês para poder fugir da educação física. Depois de adulta, eu sempre tentei me manter um pouquinho ativa. Então eu fazia musculação de vez em quando, dava algumas caminhadas, mas nada que eu levasse muito a sério. Inclusive eu tentei correr algumas vezes para acompanhar o meu marido, que sempre gostou de correr, mas eu não conseguia. Eu corria por no máximo 2 quadras, e aí eu já começava a me sentir mal, ficava muito desconfortável e parecia que meu coração ia sair pela boca. Inclusive eu cheguei até a fazer um exame, aquele da esteira que fica monitorando os batimentos cardíacos, para ver se eu não tinha nenhum problema cardíaco mesmo. Mas não, acontece que era só falta de resistência. E em 2024 eu comecei a passar por um processo de emagrecimento. E aí eu comecei a levar o exercício físico mais a sério, tanto a musculação como também o cardio que eu precisava fazer para emagrecer. E aí, um dia eu tava passando pelas redes sociais, eu vi um vídeo de uma menina ensinando como ela começou a correr. E eu achei interessante e pensei, acho que tá na hora de eu tentar também. Vou ver esse vídeo, vou ver se dá certo. E aí eu comecei a usar a técnica que ela ensinou, que era a seguinte: tu ficava na esteira, corria, colocava uma velocidade mais rápida, assim, né, pra começar a correr. Então eu acho que era uma velocidade 7,5 por aí, né, que vai além é quando passa ali da caminhada pro trote, né. Então eu comecei com essa velocidade mais ou menos, e aí ela corria 40 segundos na esteira, e aí ela parava do lado por 20 segundos, né? Ficava com os pés assim do lado, deixando a esteira correr, parava 20 segundos. E aí corria mais 40 segundos, pausava 20. E aí ela fazia esse ciclo 10 vezes. E aí eu tentei na primeira vez, e aí ali no 6º, 7º minuto eu já comecei a me sentir desconfortável. Mas eu segui adiante. E aí como todo dia eu precisava fazer cardio, eu me propus a todos os dias fazer esse ciclo, até que ele fosse ficando mais fácil. E aí eu consegui aos poucos ir aumentando. Ao invés de 10 repetições desse ciclo, eu fazia 15. Aí depois eu comecei a fazer 20. E aí eu comecei a me desafiar um pouco mais, porque foi ficando mais fácil com o tempo. Então eu pensei, vou tentar correr 2 minutos consecutivos. Vou tentar correr 500 metros. Vou tentar correr 5 minutos. Enfim. E aí eu fui aos pouquinhos me desafiando, né? Cada semana mais, cada dia mais, me desafiando um pouquinho. E aí então eu comecei a cada corrida, eu comecei a diminuir um pouco a frequência das corridas, né? Ao invés de ser todos os dias, eu comecei a 2, 3 vezes na semana, e a cada vez que eu corria, eu tentava aumentar 500 metros. Então, por exemplo, eu fiz 2 quilômetros, então na próxima eu vou fazer 2,5, aí na próxima eu vou fazer 3, e assim eu ia indo. E eu consegui fazer esse ciclo de ir aumentando 500 em 500 até chegar nos 5 quilômetros. Tentei fazer 6, 7, 8 e aí eu cheguei nos 10 quilômetros. E pra mim, nossa, uma super vitória, porque a Poliana de antes jamais imaginaria que conseguiria correr 10 quilômetros. E eu consegui. E aí, eu fiquei muito feliz. E eu poderia ter parado por aí, porque 10 quilômetros já é uma boa quilometragem para quem é amador, para quem é iniciante, né? Mas acontece que eu gosto bastante de me desafiar. E aí eu encerrei 2024 correndo 10 quilômetros e eu coloquei a meta de que eu ia fechar 2025 correndo 21. Tá, talvez tenha sido uma meta um pouquinho exagerada, mas eu vou te explicar. Eu comecei 2025 muito focada nessa meta, né? Querendo chegar logo nos 21 quilômetros, mas aconteceram outras coisas na minha vida, outras prioridades, e essa meta acabou ficando mais esquecida. Então eu realmente não tenho treinado quanto eu gostaria e me dedicado tanto quanto eu deveria para fazer essa meta acontecer. Mas aí, em março, eu fui correr com uma amiga e nessa brincadeira eu consegui chegar a 12 quilômetros, que até então eu ainda não tinha ultrapassado o limite de 10. Foi tranquilo, eu acho que eu teria conseguido um pouco mais, mas eu fiquei com medo porque eu comecei a sentir um pouco o meu joelho. E aí eu fiquei com medo de ficar com muita dor no joelho e parei, mas acho que eu teria conseguido mais. E aí agora em maio eu fui correr com meu marido e eu me propus, falei pra ele, olha, eu quero correr 15 quilômetros hoje, me acompanha e não me deixa desistir. E a gente conseguiu correr 15 quilômetros e pra mim, assim, foi genial, assim, porque eu jamais imaginei que conseguiria. Consegui e não vou falar que foi fácil. Na verdade, foi bem desafiador. A corrida pra mim, nesse dia, ela ficou um pouco desconfortável. Eu acho que lá pelo 6º quilômetro, 7º, que eu consegui entrar num
num flow, assim, e o ritmo foi seguindo, um ritmo agradável pra mim, sabe, na corrida. Antes disso tava desconfortável. E aí quando chegou ali pelos 12 e pouquinho, eu já tava bem cansada e eu queria desistir. E eu falei pra ele, eu disse, Carlos, eu quero desistir, eu não aguento mais. E aí ele me falou uma frase, que é a frase que mudou, que fez com que eu conseguisse. Ele falou assim, Poli, se tu não parar agora, falta só 2 quilômetros pros 15. Se tu parar agora, vão faltar 15 quilômetros pros 15. O que tu prefere? E aí essa frase foi o combustível que eu precisava pra continuar correndo e não parar. E aí a gente conseguiu e eu consegui finalizar os 15 quilômetros. E pra mim foi show, assim, foi muito legal mesmo. Então, assim, não vou falar que esse processo de corrida é fácil, não é. Correr não é confortável. Confortável é ficar sentado no sofá, confortável é fazer uma caminhadinha leve. Correr é desafiador. Vai doer, vai ser desconfortável, tu vai ficar ofegante, o coração fica acelerado, mas acho que passando uma certa quilometragem, passando um certo tempo que tu tá treinando isso, que tu tá te dedicando a isso, começa a ficar gostoso, começa a ficar bom e tu começa a pegar gosto pela corrida. Então eu comecei a correr mais pra acompanhar o meu marido, pra conseguir ter mais resistência, e acontece que eu fui gostando no processo, eu fui me apaixonando pela corrida. Então hoje, se eu fico uma semana sem correr um pouco, meu corpo já sente, porque é na hora da corrida que eu consigo organizar meus pensamentos, que o meu corpo parece que consegue soltar toda a energia, todas as tensões da semana. Então eu gosto muito da corrida, eu acho que ela é benéfica demais, não só pro corpo, mas pra mente também. É muito legal tu te desafiar e tu conseguir olhar pra trás e ver tudo o que tu conseguiu evoluir, o quanto o teu corpo é capaz de evoluir, de se expandir, de se adequar. Então isso é muito bom e é algo que eu jamais tinha imaginado. Então se há 2, 3 anos atrás alguém me falasse que eu ia conseguir correr, eu não teria acreditado. Mas fico feliz que eu comecei, fico feliz que eu não desisti, que eu segui tentando e pretendo continuar cada vez mais. Mas então, para atualizar vocês agora da questão dos 21 quilômetros, eu coloquei como meta que eu faria 21 até o final do ano, né? Eu não sei se eu consigo fazer até o fim do ano, mas que eu consigo fazer, disso eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que eu consigo chegar nos 21 e eu vou me dedicar para isso à medida que eu for tendo tempo, à medida que eu for tendo vontade. Então eu não vou levar isso como uma meta, assim, de eu preciso fazer isso até data X. Não, eu vou fazer. Eu sei que eu vou porque eu me comprometi. Mas vai ser no meu tempo e no meu ritmo. Então agora os próximos passos que eu quero levar adiante são tentar 18 quilômetros, ficar mais confortável com os 15 e aí sim aumentando gradativamente até chegar nos 21. Então em breve vocês vão receber atualizações sobre as minhas corridas e sobre as novidades. Então se tu quiser me acompanhar e acompanhar se eu cheguei nos 21 ou não, me segue no Instagram, que é @polianadeaguiar, porque lá eu sempre posto um pouquinho mais sobre a minha vida, né? Sobre esse processo de emagrecimento, sobre os exercícios físicos que eu faço, enfim, e tantas outras coisas que fazem parte da minha vida. Se gostou desse vídeo, deixa o teu like e me conta aqui nos comentários se tu quer aprender a correr, se tu quer começar a correr, ou se tu já corre, quantos quilômetros tu corre. Me conta aqui nos comentários que eu quero te conhecer. E se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo também. Espero que vocês tenham gostado e até logo!